Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Jurassic World Dominion, a parte final da trilogia de filmes, que é uma espécie de legacy sequel da trilogia original criada por Steven Spielberg. Agora, nós estamos em um mundo em que dinossauros coexistem com humanos, em que, por exemplo, uma empresa começa a utilizar estes dinossauros que agora estão soltos na natureza, que agora estão nos parques, nos ares, nos oceanos, para tentar pesquisar a cura de muitas doenças, claro, lucrando bastante no processo. Bem, eu vou logo entrar de cabeça na questão e depois eu vou acrescentando mais aspectos da sinopse do filme, mas para mim, o grande problema de Domínio é justamente abrir mão daquilo que seria mais inovador dentro dá para chamar de exalogia, né? Considerando os três anteriores, e voltar para o lugar comum. Porque, olha, se a graça de Domínio seria analisar como humanos coexistiriam com dinossauros, bem, eu vou logo adiantar para vocês que você vai ficar decepcionado, porque são poucas cenas, são microcenas em que você vê, de fato, os dinossauros no habitat natural, já que boa parte da ação acompanha duas linhas narrativas que eventualmente vão se encontrar. Nós temos a linha narrativa encabeçada pelos personagens do Chris Pratt e também da Bryce Dallas Howard, enquanto eles estão buscando a Mary, que é a filha deles, por assim dizer, foi criada por eles e está sendo buscada porque ela é um clone. Essa ideia de clone? Ei, 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 ei. Em outra linha narrativa, você tem os personagens clássicos do Sean Neill e da Laura Dern tentando investigar como alguns gafanhotos do Cretáceo estão destruindo plantações e a participação de uma super empresa, que é justamente essa corporação que está cuidando, que está administrando os dinossauros para tentar criar medicamentos para a cura. Então, você percebe que você tem essas duas linhas narrativas que naturalmente vai envolver perseguições, seja por pessoas contratadas para persegui-los ou mesmo por dinossauros, em diversas situações diferentes. E também você tem no núcleo central uma grande corporação que não é muito diferente da grande corporação que cria o Parque dos Dinossauros no filme do Steven Spielberg. Só que nós estamos em 2022, não estamos mais na década de 90. Consequentemente, se na década de 90 era uma espécie de mercenário, um homem ganancioso que queria lucrar e que provoca assim a destruição do Parque dos Dinossauros, aqui não é mais simplesmente essa peça disfuncional da corporação, mas é a cabeça da corporação, é o líder da corporação, interpretado pelo Bill Campbell, que começa a tomar decisões que vão de encontro àquilo que ele está tentando defender, que é defender a saúde, defender novas formas de medicamentos utilizando-se do DNA dos dinossauros. Então, suas ações negligentes, inescrupulosas, podem até não ter pensado no mal do mundo, mas ele não faz nada para tentar reparar o mal que ele está fazendo. E é interessante que o filme do Colin Trevorrow, ele vai criar um paralelo, no qual eu não vou entrar em detalhes, com o primeiro Jurassic Park, justamente ao enfatizar qual a natureza e qual a consequência de tamanha ganância de uma pessoa. Essa ganância é interessante que ela é apontada pelo personagem do Jeff Goldblum, o Ian Malcolm, em uma passagem que, para mim, ela define muito bem os problemas da narrativa. Ele pega um dinossauro de origami e ele diz assim, olha, tá vendo? Essa empresa aqui, ela nos encanta com isso, para tentar roubar-nos outros valores. Parece muito o que está acontecendo com o domínio, porque os nossos olhos eles ficam encantados em ver dinossauros, mesmo que sejam dinossauros de CGI ou que sejam animatrônicos, mas nós ficamos encantados com a possibilidade de um mundo em que convivemos e coexistimos com dinossauros, mas na realidade o grande propósito de domínio não é nos encantar,
não é nos envolver nesse mundo, é simplesmente dinheiro, é simplesmente lucro. E Domínio sabe que para fazer dinheiro nos dias de hoje, nesse cinema contemporâneo de múltiplas referências, de filmes legados, de muita ação, bem, você precisa sacrificar a alma, ou na maior parte das vezes. Top Gun Maverick está aí para provar que você não precisa sacrificar a alma sempre, mas aqui você sacrifica o espírito, você sacrifica a humanidade na narrativa. Você termina, então, tendo um grande conjunto de set pieces de ação, um atrás do outro, mesmo que as formas de resolução, o desenvolvimento, a construção não sejam dos mais envolventes. Boa parte do filme é assim, enxergar os personagens fugindo de dinossauros das mais variados tipos possíveis, sejam dinossauros clássicos, como um Velociraptor, como um Tiranossauro Rex, como um Gigantossauro, esqueci até direito como é que fala o nome dele, como também por dinossauros mais adequados cientificamente à verdadeira natureza dos dinossauros, que são dinossauros que têm penas. Inclusive, tem um dinossauro muito curioso dentro da narrativa que ele parece um Fred Krueger, porque ele tem garras muito grandes. Então, ele parece que ele luta com garras. É bem esquisito quando você olha ele em cena. Seja como for, então, você tem personagens fugindo de todo tipo de dinossauros possíveis, sempre salvos no último minuto, sempre encontrando uma alternativa para sobreviver, mesmo que não pareça muito possível a alternativa apresentada pela narrativa. Mas dá tudo certo, as coisas caem no lugar, os encontros coincidentais acontecem. Quando nós nos desmontamos, os dois grupos estão juntos, os dois grupos unem suas missões e tentam, assim, resgatar o mundo, devolver o mundo a essa convivência, esse novo modelo de humanidade em que dinossauros e humanos convivem pacificamente ou aparentemente pacificamente. Não ajuda muito que, além do elenco legado, não ter muito o que fazer e parece não ter evoluído como personagem ao longo de 20 anos. Ao longo de 20 anos, a Laura Dern continua agindo como a Laura Dern agia no filme da década de 90. O Chanel continua agindo da mesma forma teimosa. Que o único que se escapa aqui é o Jeff Goldblum, porque o senso de humor dele, o charme dele é muito envolvente. Já no elenco contemporâneo, nós temos o Chris Pratt, que dentro da série Jurassic World, ele é nulo de carisma. Nós temos a Bryce Dallas Howard, que se esforça fisicamente para tornar a sua personagem mais crível, mas que não tem uma alternativa senão essa trajetória de maternidade. Você tem ainda parte do elenco coadjuvante que parece não ter razão nenhuma de ser. Caso do Omar Sy, caso do Justice Smith, caso mesmo de personagens que têm alguma importância dentro da narrativa, mas não têm a oportunidade de serem desenvolvidos, como Mamoudou Athie. Por outro lado, a única personagem que eu gosto de ver nesse filme é a Kayla, interpretada pela Devanda Weiss, da série She's Got It. Primeiramente porque ela consegue entender a lógica desse filme. Então, ela entende tanto a lógica fabulesca da aventura e consegue apropriar-se dessa lógica para criar uma mulher muito badass, que é muito independente, capaz de tomar decisões rápidas, capaz de agir com inteligência, com força, com astúcia, capaz de contornar todas as dificuldades que são colocadas diante dela, de tal modo que eu queria ver um filme protagonizado só por ela nesse universo. Mesmo que a personagem seja apresentada de qualquer jeito, suas motivações, seus propósitos sejam simplesmente descartados para que ela comece a ajudar Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ainda assim eu gosto de como a atriz tenta conferir algum tônus emocional para uma personagem que tem carência no roteiro de um desenvolvimento melhor. Nessa altura do campeonato, Jurassic World Domínio apenas repete o que todos os outros filmes fizeram. É um filme sobre ganância, sobre como grandes corporações podem pegar uma ideia, podem pegar um encantamento provocado pelos dinossauros e transformar em um terror. Aqui, um terror cujas consequências existem de uma forma muito contida dentro de uma ilha que parece nem provocar maiores problemas, já que você tem vários mecanismos de contingenciamento
que permitem que tanto os trabalhadores dessa grande corporação que estão nessa ilha, quanto mesmo a dúzia de personagens centrais consiga navegar pelas ondas da narrativa de uma forma mais tranquila do que normalmente aconteceria em um filme de Jurassic Park. Você tem de novo essa crítica reiterada à ganância. Quantas vezes nós precisamos ver, por exemplo, o estereótipo do cientista que queria fazer o bem, mas sem querer meter o pé pelas mãos? Quantas vezes você vai ver o sujeito da corporação inescrupuloso que tem a oportunidade de tomar uma decisão, mas não faz porque está pensando em lucros e na imagem da empresa em primeiro lugar? Os efeitos visuais, não há muito a que se falar. O filme traz algumas referências até curiosas. Você tem referência, por exemplo, ao O Iluminado. Você tem referência ao universo de filmes de ação do Jason Bourne dentro de uma cena que acontece em Malta. Você tem referências até mesmo Apocalipse Now. São referências que, sinceramente, não fazem o filme ser melhor, não fazem o Colin Trevorrow ser um diretor de ação melhor, já que ele está muito mais preocupado em tornar a ação muito claustrofóbica, então a câmera está sempre muito perto dos personagens, o que dificulta a nossa percepção da ação no espaço, dificulta que nós entendamos o que está acontecendo, ainda provoca uma baita dor de cabeça. Quando você vê corte, 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 sempre a câmera muito perto dos personagens, dificultando curtir a aventura e a ação que o filme nos proporciona, que poderia ser a salvaguarda para um filme medíocre ser pelo menos um bom entretenimento. Mas Jurassic World Dominion, não. Ele perde a oportunidade de discutir de forma aprofundada as consequências da convivência entre humanos e dinossauros, se não se limitar a mostrar, por exemplo, que humanos vão caçar dinossauros e revender no mercado ilegal, ou que humanos vão organizar rinhas de dinossauros com apostas. Fica só nisso, fica só no óbvio, coisas que nós já vemos hoje no dia. Ao mesmo tempo, você também não tem um filme que repete os outros de uma forma eficiente. Você não tem aquela construção de tensão que o Steven Spielberg trabalhava tão bem. Você tem simplesmente repetição, você tem simplesmente mais dinossauros e menos humanidade e menos coração. Não curti. Também, vou ser bem honesto com vocês, eu não curto praticamente nenhum dos 3 filmes dessa série do Jurassic World. Talvez que eu o passe no meu radar com a melhor cotação seja o primeiro de 2015. Mas para esse domínio, eu dou apenas 2 estrelas em 5. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir abaixo, comentar o que você achou. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, porque eu estou aqui todos os dias trazendo críticas de filmes e séries para vocês. Tchau!